Bom, agora mudando um pouco de assunto, a produção de trigo nas regiões sudeste e centro-oeste do Brasil tem um grande potencial de crescimento. É o que afirma o estudo da Companhia Nacional do Abastecimento, a Conab, que resultou em uma publicação que avalia essa cadeia produtiva aqui no Brasil. O livro já está disponível no site da companhia. E você vê agora os detalhes com a entrevista que a repórter Márcia Prado fez lá em Brasília. A publicação traz detalhes da cadeia produtiva do trigo em vários aspectos, que vão desde a produção, passando pela armazenagem até a distribuição. Quem vai explicar melhor para a gente esses detalhes é o superintendente de informações do agronegócio da Conab, Haroldo de Oliveira Neto, e a Candice Romero Santos, que é engenheira agrônoma e analista da Conab. Candice, o livro divide o assunto em 4 temas, né? Quais são esses temas? Os grandes temas são alimentação e nutrição, a produção do trigo no Brasil, abastecimento, armazenagem e logística e finaliza com análise econômica sobre o mercado do trigo. Agora o Haroldo, quais foram as conclusões aí dentro desses 4 temas que a Conab chegou com essa publicação? Bom, primeiro que nós temos uma boa legislação a respeito da qualidade e da comercialização dos subderivados do trigo. No caso, o nosso pãozinho do dia a dia, os nossos biscoitos, as massas. Então, o Brasil tem uma boa legislação que cuida disso, inclusive de rotulagem. Preocupados, essa legislação preocupada com a qualidade do produto e a qualidade de vida do cidadão. Isso foi na parte de nutrição e alimentação. Na parte de produção e abastecimento, nós temos um raio-x da produção e do abastecimento e do todo o processo de distribuição do trigo no Brasil em todos os principais estados produtores. Nós estamos falando dos estados que fazem produção e dos estados que, por não ter produção, fazem apenas a distribuição. Dou exemplo. No caso do sul do país, onde é a região produtora, os leitores vão ter as informações sobre a produção, de como esse produto é colhido, de como esse produto é armazenado, de como esse produto é distribuído. Fazendo um segundo exemplo, vamos dar o exemplo do Nordeste. O Nordeste não produz trigo, mas o Nordeste é um grande consumidor de trigo. Então, o livro também demonstra onde estão localizados os moinhos, onde há o processo de moagem do trigo para a devida transformação dos seus derivados, mostra onde estão as redes de armazenagem estrategicamente colocadas para facilitar o cadenciamento da comercialização e da moagem do trigo. E no terceiro ponto que a gente coloca quanto à questão da logística, e aí tem um belo trabalho. Um trabalho primeiro mostrando onde estão localizadas as armazenagens, mas tem um trabalho, o resultado do livro vem parte desse trabalho, que é o quê? É mostrar a possibilidade que o Brasil tem de aumentar a competitividade do trigo no mercado interno, usando uma malha ferroviária, usando os portos como locais de operação, dando sugestões de mudar o fluxo de rodovia para ferrovia e porto, para que a gente possa trazer para dentro da economia brasileira um trigo mais competitivo e que ajude o produtor a produzir mais e ajude o consumidor a receber esse trigo a um custo menor. No final, temos uma análise com relação à parte econômica e tanto no aspecto nacional quanto internacional, de como é o processo de todo o procedimento da cadeia do trigo. Isso que eu ia te perguntar, porque hoje o Brasil importa trigo, né? A gente não produz o suficiente para atender a demanda. Seria então a logística o principal desafio para a gente conseguir produzir o suficiente para abastecer o nosso mercado interno? A logística faz parte, mas no livro traz uma proposta da Conab no sentido de diversificar a área de produção de trigo. Hoje o trigo, basicamente, ele é concentrado a sua produção nos principais estados, que é o Paraná e o Rio Grande do Sul. E o livro traz estudos que fazem com que seja uma proposta de aumentar a produção de trigo no Centro-Oeste, que é um local com uma potencialidade muito grande. Por exemplo, Brasília hoje tem a maior produtividade de trigo no Brasil. Nós fazemos uma proposta de aumentar a produção de trigo na região de Minas Gerais, que é uma região próxima aqui de Cerrado Mineiro,
e tem uma proposta não só nossa, mas também do setor de trigo de São Paulo, no sentido de comoditizar o trigo em São Paulo. Então, com isso, nós estaríamos trazendo a produção de trigo mais próxima das grandes concentrações da população, e nós estaríamos, consequentemente, beneficiando o aumento da produção e, consequentemente, uma redução de importação, que é importante para o Brasil em termos da balança comercial. Por que essa região central tem mais potencial? Bom, primeiro que ela tem muita luminosidade. Segundo, que ela tem bons solos. O pacote tecnológico que é colocado na região do sudoeste, do noroeste mineiro, na região do Cerrado de Minas, do centro-oeste, além disso, ele tem um pacote tecnológico que ajuda a ter melhores produtividades. Na região sul tem um problema de clima. Se vocês observarem o tempo, num tempo de 10 anos, por exemplo, vocês vão ver que tem ano que a produção é boa, o outro ano a produção não é boa. Por quê? Porque o clima influi muito. O centro-oeste tem um clima mais estável. Com isso, como o clima é parte importante no pacote tecnológico, o centro-oeste pode dar bons resultados em termos de produção do trigo. A gente já tem uma produção no Distrito Federal, tem uma produção em Goiás, tem uma produção no Mato Grosso do Sul e até no Mato Grosso está se fazendo experimentos para incluir o trigo dentro do pacote de produção daquele estado, que é muito importante no Brasil. Agora, para finalizar, a Conab também tem outras publicações previstas, já tem uma nesse modelo para o arroz. Quais foram as culturas escolhidas e por quê? Bom, a Conab tem um projeto. Qual é o projeto da Conab? É escrever publicações não periódicas dos principais alimentos para o brasileiro. Então, nós já fizemos o do arroz, estamos agora publicando o do trigo, o próximo vai ser o feijão, que é um hábito alimentar nosso. Os outros dois serão milho e soja, porque esses dois produtos fazem parte das cadeias de carnes. Então, nós vamos falar sobre o hábito alimentar brasileiro. Então, isso é importante para nós, que somos uma empresa que se preocupa com o abastecimento e com a segurança alimentar e nutricional no Brasil. O outro grande motivo é que nós, como Conab, participamos também de um processo de apoio à estratégia global da FAO, que direciona para que todos os países tornem as produções, distribuição e consumo dos principais alimentos de uma forma mais transparente. Da mesma forma, o Brasil se prontificou junto ao grupo dos 20, que são as 20 maiores economias do mundo, a dar transparência em 4 grandes produtos, no caso arroz, milho, soja e trigo. O feijão é porque é nosso e é nosso hábito, por isso nós vamos escrever sobre feijão. Muito obrigada, Haroldo. E essa publicação, ela é digital, então para ter acesso vai estar disponível no site da Conab, www.conab.gov.br. Márcia Prado para o SBA.